O imprevisto aconteceu e agora, socorrista, você precisa saber como se manter seguro. Então, vem comigo nessa aula que a gente vai falar sobre a cena. Bora lá. Então, você vê alguém caído, né? A rua tá escura, tem gente gritando. O que você faz? Essa é a grande pergunta. Antes de correr, lembre-se, existem aqueles 5 passinhos para a gente evitar o pânico. A gente precisa primeiro ver a cena, se cuidar, pedir ajuda sempre. E se nada puder fazer, a gente protege até a ajuda chegar. Nessa cena, quando a gente olha essa foto que está aqui atrás, né? A rua está escura, está chovendo. Quais são os riscos que a gente vê e que podem fazer não só essa vítima que está caída aqui no chão, né? Mas também fazer outras vítimas, como por exemplo, quem está socorrendo. O que a gente pode ver aqui? A gente pode ver aqui, por exemplo, que é uma via, os carros estão vindo, não está sinalizado e a gente não sabe se tem outros perigos por aí. Vamos comigo hoje aprender como se proteger e se manter seguro. Segunda aula, o local é seguro, o que a gente precisa fazer para que esse lugar não faça mais uma vítima. Lembre-se, segurança sempre em primeiro lugar. A missão do socorrista, a diferença entre a vida e a morte está nos primeiros minutos. Num acidente, exceto condições catastróficas na qual o corpo não tem condição de sobreviver, isso é um ciclo composto de 2 ondas, minutos a horas até que venha o primeiro desfecho, que pode ser a perda da vida, e passando essa hora de ouro, aí o segundo momento, que também é a recuperação do paciente. A tua missão, você que está me assistindo, não é substituir a equipe de saúde, de jeito algum, mas ser uma ponte para que o socorro chegue. E para que isso ocorra, a sua segurança sempre vem em primeiro lugar. Então, o primeiro passo, ele é teu. E quem tem empatia tem poder. Nessa situação, não é deixar o pânico tomar conta de você e nem pegar o seu celular e ficar gravando para postar na rede social. É pegar o teu celular para chamar ajuda. Só que, para pedir ajuda, a gente tem que garantir que estamos seguros. Então, a gente tem o poder de transformar o confronto em diálogo e crise em cuidado. Então, a hora de ouro começa agora, aconteceu, começa com você. Seja luz para essa pessoa que está precisando de ajuda no fim do túnel, no meio do caos. Então, antes de tocar na vítima, avalie, olhe ao redor. Com a experiência que a gente tem no SAMU, logo que eu comecei a trabalhar, a gente tem muito que a gente chama de visão em funil. O que significa isso? A vida está em primeiro lugar. A primeira questão que a gente vai se preocupar é com a vida humana. Só que antes de querer cuidar, a gente precisa avaliar o entorno. Na visão em funil, a gente vai muito focado em querer ajudar. Será que eu estou fazendo a técnica certa? Será que eu estou ajudando da maneira certa? Com o tempo, a gente começa a ganhar essa percepção de avaliar a cena antes de avaliar o paciente. Isso é o mais importante. Por quê? Porque ao longo desse curso, vamos entender que avaliar a cena é garantir sempre a nossa segurança. E primeiro, se a cena não é segura, o que você tem que fazer? Torná-la segura. Se a vítima está perto, por exemplo, de um cabo elétrico que está com carga, está faiscando, você vai chegar perto? Não. Nesse momento, a gente vai pedir ajuda. Então, a primeira vida a proteger é a nossa vida, a tua vida, socorrista, quando vai ajudar alguém. Profissionais feridos não salvam vida e viram mais uma vítima daquela cena. Então vamos evitar que isso aconteça. E dentro desse contexto, eu tenho muito tempo de SAMU, mas para mim meu primeiro plantão sozinho, como chefe da ambulância, até hoje, ele é inesquecível e talvez foi isso que me fez prestar atenção na cena. Cerca de 17 anos atrás, começando no SAMU, depois de um treinamento intensivo, a gente passou alguns meses treinando antes de assumir uma ambulância sozinho. O primeiro chamado que eu fiz foi um acidente de múltiplas vítimas com motos na rodovia Anhanguera. Esse acidente me marcou porque foi um policial que foi ajudar uma senhorinha com problema na rodovia e ele não protegeu a cena de forma correta. Houve uma imprudência muito grande de um grupo de motoqueiros e que esse policial, tentando ajudar essa senhora, estava do lado de fora do carro dessa senhora, o carro estava no acostamento e ele foi atingido por uma moto.
A cena não estava segura, não era a função primária ajudar, mas sim garantir a segurança, mas ele foi ajudar aquela pessoa e acabou sofrendo um acidente. É uma cena que poderia ter sido conduzida de outra forma, mas que infelizmente acabou nesse acidente terrível. Esse foi o meu primeiro atendimento. Isso foi para mostrar para mim o quanto é importante a segurança. E a primeira vítima não pode ser você. Já aconteceu alguma coisa, alguém já passou mal. A gente está falando de uma emergência. Quem salva sem pensar, muitas vezes pode acabar sendo salvo. Então a regra número 1, sua segurança sempre vem em primeiro lugar. Salvar uma vida não pode significar que você vai colocar a tua segurança em risco. E vamos reconhecer o perigo, vamos chamar ajuda, vamos iniciar algumas ações e vamos esperar a ajuda chegar. E quais são as matrizes de riscos? São físicos. Uma casa que está desmoronando, um fio elétrico que está solto, líquido inflamável de um carro, de uma batida, que a gasolina pode estar lá exposta, uma multidão filmando, uma briga de torcida, a população revoltada contra um agressor que agrediu uma mulher, ou tem riscos que podem trazer doenças como sangue, fluidos corporais e outras situações. Então, antes do primeiro atendimento, eu sei que é muita coisa para a gente lembrar, mas se a gente olhar e perceber qualquer situação de risco, isso aqui tem que ficar muito claro. Uma vez eu fui atender uma queda de elevador dentro de uma construção e a equipe, eu cheguei como segunda equipe e a primeira equipe que chegou não percebeu que existiam fios soltos, desencapados, eletrificados na cena. Quando a gente chegou e avaliou, tiramos a equipe, pedimos que desligassem toda a energia elétrica e só depois de garantir que aqueles fios não estavam eletrificados é que a gente começou o atendimento. Então, isso é só para dar alguns exemplos do quanto é importante esses riscos que a gente está comentando. Quando eu falo da cena, existe esse acrônimo, né? A cena, A de arredores, o que tem no nosso entorno, C de conflitos, é uma multidão, é uma torcida, alguma coisa acontecendo, e expectativas. Muitas vezes, quem mais precisa de ajuda é quem menos reclama, porque ele está pior. Se a pessoa tem condição de gritar, de reclamar, ela está respirando, o sangue está circulando, ela está consciente. Então, expectativa é importante, mas a outra não está reclamando, eu estou aqui gritando de dor, e a outra pessoa está pior. E às vezes, essa percepção errada da expectativa gera um conflito. O outro, N de nível de consciência, e A de agressividade, de etilismo, de outras drogas. Então, decorar esse acrônimo é super importante. O que acontece no arredor, quais são os conflitos, as expectativas, nível de consciência, drogas e álcool. Nos arredores, como a gente já expôs, quais são os riscos físicos que existem? Existe tráfego, tem carro, tem moto, por isso que quando a gente chega, a gente tem cone de sinalização, a gente fecha as vias. Semana retrasada, fui atender um acidente extremamente grave, com vítimas graves e, infelizmente, cidadão com policiamento, a cena protegida, numa avenida de 4 pistas, mas o acidente aconteceu em 2 pistas, a gente fechou a terceira. O cidadão, passando com o carro, quis brigar com todo mundo, falando que aquilo era um absurdo. Ele só estava preocupado com ele mesmo, ele não percebeu que lá existiam pessoas feridas, precisavam de atendimento, existiam equipes de resgate, e ele só estava preocupado com o próprio umbigo. Ele passou gritando, xingando, reclamando com todo mundo, tanto que o policial teve que agir. Então, para você que está assistindo, não seja uma pessoa dessa. Isso faz parte da empatia. Se o trânsito está parado, tem motivo, porque quem está socorrendo está salvando uma vida, e quem está salvando uma vida não pode expor a vida dela a risco. Entenda isso. Comente, divulgue esse vídeo para quem você acha que precisa. Existem curiosos filmando, e esses curiosos às vezes estão se expondo a risco. E nesse risco eles podem se tornar outra vítima, sobrecarregando ainda mais a equipe que está socorrendo. Estão obstruindo a passagem, a gente precisa chegar. Igual a gente vê muito frequentemente em avenida, rodovia, as pessoas diminuem a velocidade. Isso gera mais fluxo, isso dificulta a nossa chegada. EPI, que são os equipamentos de proteção individual, antes do contato. E o que é o equipamento de proteção individual EPI? Eu tenho uma luva, ou no caso, um saco plástico,
que eu possa tocar nessa vítima e que eu não vá me contaminar, ser de conflitos. Muitas vezes, a chegada da equipe pode agravar ou acalmar a situação. Foi um acidente de moto, 2 vítimas, uma vítima estava quietinha, porque estava mais grave, e a outra estava mais consciente, gritando de dor. Quando a gente avalia, a gente escolhe a vítima mais grave. A vítima que estava gritando de dor deu ainda mais escândalo, falando que a equipe priorizou a outra em detrimento dela, já que ela estava gritando de dor, e a outra nada falava. E é justamente esse o conceito que a gente precisa entender. Toda vez que a gente faz uma avaliação, eu não escolho por cor, por raça, por qualquer outra situação. A gente escolhe por critérios técnicos. Conflitos podem ser gerados quando a equipe chega ou a situação pode se acalmar. A rede social do paciente, amigos, famílias, às vezes nesse acidente que eu comentei, a mãe chegou e era o filho dela, véspera de Dia das Mães. Uma fatalidade aconteceu. Nessas situações, a gente precisa entender o que está acontecendo e acolher o que está em volta e tentar resolver. Há discussões ou brigas em andamento. A gente já atendeu vítima de esfaqueamento, onde o agressor era o marido que continuava na cena com a faca, tentando agredir. E, obviamente, a gente não vai entrar em conflito com o agressor. A gente precisa de apoio da polícia militar. O ambiente se apresenta hostil, amigável. Muitas vezes, uma cena extremamente tranquila, uma casa de uma senhorinha de 70 anos que passou mal. Teoricamente, nada de ruim, mas às vezes tem um cachorro, e esse cachorro protege o dono, e a gente vai tentar ajudar, ele acaba agredindo a equipe. Por isso que muitas vezes a gente entra e pergunta, tem cachorro? E a gente é incisivo. Se tiver cachorro, por favor, segure, guarde o seu cachorro. E quais são as expectativas? Eu volto nesse acidente de moto. Uma das pessoas ajudando as 2 vítimas falou: não, mas eu liguei para a vítima tal, eu não liguei para outra vítima. Isso não existe. Existe uma cena, e dentro da cena a gente avalia a gravidade. Lembra da última aula que a gente falou de justiça dentro da ética? É isso que muitas pessoas hoje não entendem. Então, o que a pessoa realmente deseja nesse momento? Às vezes é só ser ouvida, ela quer ir embora, ela quer ver a mãe, ela está receptiva à ajuda do profissional. Então, tudo isso a gente tem que avaliar e o nível de consciência. Se a pessoa está acordada, está falando, significa está respirando, o sangue está circulando, o cérebro está recebendo oxigênio, glicose e está tudo bem. Se a pessoa não responde, aí começa a ficar grave, significa que ela está no estado de consciência rebaixado e essa daí precisa de mais ajuda. E agressividade e álcool. Horas, se é uma cena onde tem um agressivo e que não responde muito às nossas ordens, isso começa a ficar um pouquinho complicado. Paciente esquizofrênico que escuta as vozes, e essas vozes na cabeça dele são reais e que manda ele fazer determinadas situações, a gente tem que avaliar tudo isso, porque na hora da gente atender, a gente tem que estar atento a tudo isso. Então, no final, se armas ou agressão externa, a gente recua e espera o policiamento. Se tem produto químico ou gás, a gente isola a área e espera os bombeiros chegar para a gente poder atuar. Se o paciente está em agitação, a gente vai um gerenciamento de crise, que a gente vai ver na 7ª aula como abordar esse paciente. E se tudo está ok, está seguro, vamos ajudar quem precisa, é a hora que a gente bota a mão no paciente. E aí, a gente vai avaliar a mente antes do corpo. Existe essa sigla, AVDI, alerta, verbal, dor e responsivo. Então é uma triagem rapidinha, se ele está consciente, ele está alerta, ele está com os olhos abertos, ele foca em você, conversa com você e responde você. O verbal é se ele só reage, só abre os olhos, só mexe quando você chama. E o D de dor, se ele só abre os olhos, só responde se você imprimir uma dor, cutucar essa paciente. E responsivo, você pode fazer qualquer coisa que a pessoa não vai responder. Alerta é o melhor cenário e responsivo é o pior cenário. E a gente precisa ver alguns sinais de crise, como está o afeto dessa pessoa. Às vezes é uma lesão mínima, mas a pessoa está fragilizada e naquele momento essa mínima injúria pode causar uma dor, um sofrimento psíquico extremamente grande. É uma pessoa que brigou, está extremamente irritada, então a gente tem que analisar isso daí. A atenção dela, ela consegue prestar atenção em você ou ela está olhando para o horizonte, não dá atenção, você chama, ela está viajando.
E a fala dela, como que ela tá? Às vezes, o uso de substância, a fala vai estar extremamente acelerada, ou a fala vai estar lentificada, ou muitas vezes a pessoa não fala coisa com coisa. Então isso é super importante a gente avaliar. Em alguns casos, cheguei na cena, tem gasolina, e a pessoa, eu tô com medo de explodir, a pessoa tá lá presa, o que que eu faço? Antes de qualquer coisa, a gente vai proteger a cena. E se explodir, você se colocou em risco, então espera ajuda. Então, a boa intenção não substitui uma avaliação tática e estratégica. A gente tem que ter cabeça fria. Para você, socorrista, que está começando agora, deixar o pânico passar, deixar a adrenalina diminuir, prestar atenção no local, usar a sigla cena para a gente avaliar o ambiente. E antes de sair no impulso, vamos avaliar, vamos mensurar, meu comportamento está adequado, a cena está adequada, como está o nível de consciência do paciente. E aí, fica a pergunta para você. Se eu hesitar antes de ajudar, o que eu sou? Deixa a resposta aqui nos comentários. A segurança em primeiro lugar. E aqui nessa cena, responde para mim aqui nos comentários. Você entra ou não entra? Olhem para essa cena. Fio elétrico, faiscando, significa que está energizado. Alguns riscos que nem sempre a gente vê, existem materiais soltos, a pessoa está caída no chão, a gente não sabe se houve vazamento de substâncias inflamáveis. Então aqui, antes de tocar nessa vítima, que inclusive pode ter sido uma vítima de choque elétrico, vamos tirar a energia primeiro, garantir a segurança de cena e depois a gente vai adentrar e tentar salvar essa vítima. Então, a gente vai analisar por quê? Porque o choque aqui parece ser forte o suficiente para desmaiar uma pessoa. Não se torne a próxima vítima, tá? E se precisar escolher entre o heroísmo e a segurança, escolha sempre a segurança, tá? O herói morto não serve para nada. Então, a gente sempre vai pensar na nossa segurança em primeiro lugar. E pessoal, obrigado para quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo, no qual a gente vai ver se a pessoa não estiver respondendo, o que eu devo fazer. Já avaliei a cena e agora a gente vai para a terceira aula sobre o que eu faço se a pessoa não responder. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.